Globo Esporte. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E Energia Livre Semig. Reduza até 35% da conta da sua empresa. Alô, alô, muito boa tarde, galera. Nosso Globo Esporte já está no ar e é hoje, hein? É hoje que começa o Brasileirão. Daqui a pouquinho, Henrique Fernandes vai estar aqui no estúdio para analisar as estreias de Atlético e Cruzeiro. Amanhã tem Galo contra Corinthians às 4 horas da tarde na tela da Globo. E também amanhã, um pouquinho mais tarde, às 5 horas da tarde, o Cruzeiro enfrenta o Botafogo no Mineirão com transmissão do Premier. Vamos começar falando do Cruzeiro, porque Maria Cláudia Bonucci está no Mineirão. E depois de uma semana difícil, Bonucci, o Cruzeiro vai para o primeiro jogo no Brasileirão com jogadores questionados. Muito boa tarde, Bonucci. Pois é, Marcelo. Muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no GE. A torcida do Cruzeiro anda irritada com o elenco de forma geral, né? Mas, sem dúvidas, os jogadores que mais têm sido cobrados são o zagueiro Neres e também o goleiro Rafael Cabral. No jogo da última quinta-feira aqui no Mineirão contra o Alianza, eles já vinham sendo vaiados desde o anúncio da escalação, né? No sistema de áudio aqui do estádio, foram vaiados também ao longo da partida. No fim do jogo, Neres falou sobre isso. Ele disse que entende a cobrança dos torcedores, mas que as vaias não o afetam e que ele vai seguir trabalhando. Já o Rafael Cabral, a gente até já mostrou aqui no GE, né? Depois da falha, ele colocou a permanência dele no time titular do Cruzeiro nas mãos da comissão técnica do Cruzeiro. Sem dúvidas, são dois jogadores que hoje têm a posição ameaçada no clube, né? Para a vaga do Neres na zaga, o Cruzeiro tem no elenco como opções o Vidalba e também o João Marcelo. E para a vaga do Rafael Cabral no gol, o Cruzeiro tem o Anderson, que inclusive essa semana teve o contrato renovado pelo clube, né? O vínculo foi estendido até o fim de 2025. E falando em renovação de contrato, ontem o Cruzeiro anunciou que também renovou, né, o contrato do atacante João Pedro, garoto que estava afastado, né, foi reintegrado essa semana depois de um ato de indisciplina, e a expectativa é de que o João Pedro, né, que agora tem contrato até 2026, ele volte a aparecer na lista de relacionados já para o jogo de amanhã contra o Botafogo. Marcelo. Muito obrigado, boa noite. Daqui a pouquinho você volta, hein? O Atlético estreia amanhã aqui na tela da Globo. Jogo contra o Corinthians, 4 horas da tarde. O Galo conta com um ataque poderoso pro Brasileirão. Paulinho, Scarpa e ele, claro, Hulk, a maior esperança de gols atleticanos. Um cenário organizado com capricho e devoção. Reúne símbolos da fé atleticana. Em todos os jogos do Galo, esse cantinho de oração tem lugar de destaque no vestiário. É parada obrigatória para o super-herói alvinegro. Um ritual que se repete desde 2021, quando o Hulk chegou ao Atlético. Aos 37 anos, ele continua jogando em alto nível. Com gelo no sangue, passa pelo goleiro, toca pro gol. Estes pés, que calçam 42, ainda estão entre os mais temidos do futebol brasileiro. Eternizados aqui na Calçada da Fama do Mineirão, estádio em que o Hulk é o maior artilheiro desde a reforma, com 52 gols. Nesta temporada, ele já marcou 7 gols em 12 jogos. É a principal esperança de uma torcida que sonha com o 4º título brasileiro. O objetivo é iniciar já com a vitória. Claro que é sempre difícil jogar contra o Corinthians lá, um time muito forte jogando em casa. Se iniciar bem, eu acredito que vamos chegar na máxima força para que, se Deus quiser, ir longe nesse brasileiro. Campeão, artilheiro e craque da primeira edição que jogou em 2021. Desde que o Hulk começou a disputar o Campeonato Brasileiro, ninguém fez mais gols que ele na competição. É! Do Galo! Ele é incrível! Somando as temporadas 21, 22 e 23, foram 46 gols marcados. Os jogadores mais próximos são Cano, do Fluminense, com 36, e Gabigol, do Flamengo, com 35 gols. O Brasileirão é o campeonato mais difícil que existe. Hulk é também o líder em participação em gols desde que começou a jogar o Brasileirão, 65. Além dos 46 gols marcados, ele deu 19 assistências. Nesse ranking, Gabigol vem em segundo lugar com 44 e Gustavo Scarpa em terceiro com 43 participações em gols. Craque do Brasileirão em 2022, jogando pelo Palmeiras, Scarpa foi a principal contratação do Atlético para essa temporada. Depois de um início difícil em que chegou a amargar o banco de reservas, o meia parece estar reencontrando a melhor forma. Fez gols nos últimos 2 jogos.
Um deles, o do título mineiro. Gol! Scarpa! Tô feliz pra caramba. Um gol numa final, né? Gol do título. Acaba dando bastante moral. Peguei mais confiança. Além de Scarpa e Hulk, o Atlético tem um artilheiro do Brasileirão no ano passado. Paulinho bateu pro gol! Gol! Paulinho! Artilheiro do campeonato! Paulinho marcou 20 gols na última edição e segue com fome. Ele é o maior goleador da Arena do Galo, com 9 gols em 14 jogos. E acredito que nesse ano de 2024 a gente vem mais forte ainda para poder buscar esses objetivos que a gente tanto quer. A chegada deste argentino deixou o Galo mais confiante. O técnico Gabriel Milito substituiu o Filipão há 20 dias. Foi campeão mineiro e está invicto. 3 vitórias e um empate. O desafio do Milito neste Brasileirão será manter a consistência. No ano passado, uma sequência de 10 jogos sem vencer impediu que o Galo fosse campeão. A lição que a gente tira do ano passado é tratar todos os jogos do Brasileirão como uma final. Eu acho o elenco do Atlético o melhor do Brasil, é a minha opinião. Acho mais completo, que dá mais opções para os técnicos. Acho que a questão da Copa América para o Atlético ela vai ser melhor do que para Flamengo e Palmeiras. Então eu colocaria o Atlético hoje como um favorito. Quem será que os jogadores do Atlético consideram os principais adversários na luta pelo título? Flamengo, Palmeiras, a gente tem um investimento também muito alto, mas o investimento não entra em campo. O mais importante é a gente fazer o nosso papel para que, se Deus quiser, a gente esteja lá na ponta. Acreditar sempre é um lema atleticano. Para quem tem um super-herói no time, fica mais fácil. E ó, na pegada da primeira rodada do Brasileirão, o GE. Globo preparou um guia completaço sobre os 20 clubes, hein? Quais são os favoritos ao título? Quais os times que correm risco do temido rebaixamento? E no avaliador de elencos, você dá a sua nota para cada jogador. Corre lá no GE. Globo para você navegar pelos times, conhecer melhor e dar os seus pitacos. O Esporte Espetacular foi às ruas para ouvir os torcedores cruzeirenses. Tem umas pecinhas ali e outras que tem que ser trocadas sim. O Cruzeiro vai correr mais um ano o risco de cair. Vai ter que tirar a mão do bolso aí, Ronaldo. Já o Atlético vai ter o artilheiro do Brasileirão em alto nível. Conversamos com o Paulinho para saber como ele chega para defender o posto. Eu vou sempre estar trabalhando todo jogo para poder estar numerando, para estar fazendo gol, para estar dando assistência. É amanhã no Esporte Espetacular, às 10 da manhã. Tô te esperando amanhã, não é? Ó. Intervalo rapidão no Globo Esporte. Na volta, Henrique Fernandes estará no estúdio para aquela resenha do Globo Esporte, pra gente falar muito de Campeonato Brasileiro, sobre esses confrontos aqui, ó. O Galo jogando contra o Corinthians e o Cruzeiro contra o Botafogo. Olha o Globo Esporte na área e hoje com o Henrique Fernandes logo de cara, porque não é qualquer Globo Esporte hoje. Pré-brasileirão, né? Para nós começa amanhã, para alguns começa hoje, né? Já temos alguns jogos hoje. Exatamente, ó. Amanhã, 5 horas da tarde, tem Cruzeiro contra o Botafogo, jogando no Mineirão com a transmissão do Premier. E também amanhã, um pouquinho mais cedo, às 4 horas da tarde, tem Corinthians e Galo, Galo e Corinthians na tela da Globo, te mostrando tudinho. Vamos começar falando do Atlético, ô Henrique? O que a gente pode esperar do Atlético nessa competição? Acho que o Galo entra para brigar pelo menos por vaga direta em Libertadores, podendo brigar pelo título também, né? E principalmente, cresceu de produção perto do início do Brasileiro, né? Chegada do Milito traz um time mais competitivo, mais forte e um time que traz de novo armas importantes. Antes, vamos ver quais são as 3 primeiras rodadas do Galo. A reta inicial, Marcelo. A gente tem aqui os 3 primeiros jogos. E é importante, esses jogos vão ser todos na próxima semana, né? A gente tem Corinthians amanhã, o jogo contra o Criciúma na quarta-feira e o clássico no próximo fim de semana. E o clássico no sábado. Começo em a toda velocidade, né? Galo traz pra esse ano sua grande arma nas últimas temporadas. Não dá pra fugir, né? É o Hulk, sem dúvida. Mesmo tendo melhorado o ataque, Paulinho vindo para uma segunda temporada, Scarpa contratado. Hulk é o cara que te entrega a pior temporada dele desde que chegou no Galo. Foram 12 gols em 2022. Lembra que ele machucou a panturrilha, ficou fora da reta final? O Vargas entrou no lugar dele. O Vargas entrou na reta final. Então, assim, foram 12 gols naquele ano. Qualquer atacante que te entregue mais de 10 gols num Campeonato Brasileiro de pontos corridos
te dá muito ponto. E esse é o tipo de jogador que te permite sonhar com coisa grande. Então, pra mim, o Hulk é a grande aposta do Galo em mais uma temporada. O Hulk é certo, vai entregar um bom campeonato. Mas quem que precisa de afirmação que pode entrar aí e surpreender nesse campeonato? Acho que é um moleque que tá todo mundo querendo ver, até jogar mais com o Milito, né? Tem passado a larga? O Milito foi titular uma vez só, o Alisson, né? O Alisson com o Milito só foi titular lá em Caracas. Com o campeonato de 38 rodadas, esse cara passa a ter mais chance de jogar, vai ter alguns jogos menos complicados. Se valoriza. Que o talento dele vai aparecer, se valoriza também. Então a aposta de jogador para despontar no Campeonato Brasileiro não dá para fugir dele, até porque os outros jovens do Atlético já estão até um pouco mais encaminhados. O Rubens, por exemplo, já vai para mais um brasileiro. O Alisson vai para o primeiro dele, que ele começa a primeira rodada já como uma arma interessante. Provável escalação do Atlético aqui, uma aposta, né? Porque o Milito costuma mexer muito, surpreende sempre. O jogo amanhã contra o Corinthians traz suas armadilhas, ele pode mudar o time de acordo com o Corinthians. A gente apostou aqui na manutenção do time, que jogou bem e venceu o Rosário Central no meio de semana. É um time do Atlético forte, ainda com alguns desfalques. O Bruno Fux, por exemplo, não volta. Pode não ter também... não vai ter também a arma do Edenilson, que é um jogador que entra ao longo dos jogos, mas é um time forte para jogar em São Paulo. O Galo que, antes do ano passado, sempre venceu na Arena, em 2020, 21 e 22. Bons números, então. Cruzeiro vai jogar contra o Botafogo amanhã, a estreia do time e do técnico Fernando Seabra no Brasileirão. E a torcida tá como, Henrique? Aí a gente já tem uma luz de alerta ligada, né? O Cruzeiro vinha num caminho bom, a final do Campeonato Mineiro acho que fez o time baixar um pouco. Acho que o Cruzeiro tem condições de fazer um campeonato seguro, a torcida tá desconfiada. Vamos ver rapidão? O primeiro objetivo tem uma reportagem pra gente ver. Um Brasileirão inteiro pela frente e um início de temporada nada animador. A eliminação precoce na Copa do Brasil, a perda do título estadual e o empate frustrante com o Aliança pela Sul-Americana são feridas que ainda estão abertas e que abalaram a confiança do cruzeirense. Eu estou muito preocupada assim, com expectativas muito estremecidas para esse ano. Pelo segundo ano seguido, o Cruzeiro vai começar o Brasileirão com um treinador que não participou da pré-temporada. Se em 2023, Pesolano deixou o clube depois da eliminação no estadual, Larcamón foi demitido logo após a derrota na final para o Atlético. Inexperiente, Fernando Seabra chegou sob desconfiança. Essa troca de treinador, assim, antes, eu acho que mexeu muito com o clube, sabe? É ter fé e esperar que ele faça um bom trabalho. A gente tem a oportunidade de dar uma resposta para nós mesmos, para a nossa torcida, para a instituição, né? Para virar essa página e pensar naquilo que a gente vai construir. O objetivo para o Campeonato Brasileiro foi traçado no início da temporada. A gente tem a ambição de ficar na primeira página, de ficar entre os 10 primeiros esse ano. É uma evolução ao que a gente fez o ano passado. No ano passado, o Cruzeiro tinha como meta se manter na Série A e terminou o Brasileirão em 14º, mas brigando até a penúltima rodada contra o rebaixamento. A gente teve um sinal de alerta muito grande na temporada passada, que não era para ter acontecido o que aconteceu. E esse ano a gente tem a possibilidade de começar o Campeonato Brasileiro do zero, com novas ideias de jogo, com novas possibilidades e com um elenco melhor. 8 jogadores que participaram da campanha do ano passado deixaram o elenco. Outros 9 foram contratados para essa temporada. Mas as apostas são de que o Cruzeiro vai ter mais um ano difícil. Risco de queda. Elenco um pouquinho melhor do que no ano passado, mas talvez insuficiente para tanta coisa acontecendo, também risco de queda. A gente não sabe como é que vai ser esse treinador que acabou de chegar. A SAF ainda tem uns comportamentos muito esquisitos, né? Muito parecidos com o que a gente vê. Eu acho que hoje a realidade do Cruzeiro é essa. Do jeito que tá hoje, acho que ele precisa de reforço mesmo. Tá precisando de 2 pontas e um volante. Colocar Rafael no banco, né? Neres no banco. A montagem do elenco esbarrou na situação financeira do clube, que ainda é delicada. Hoje a gente tem o 13º, o 4º orçamento no Campeonato Brasileiro e a nossa meta desportiva é muito maior do que essa. Porque a gente acredita na capacidade de trabalho e não na capacidade de gastar dinheiro. O tempo de trabalho é curto para tantas feridas que o Cruzeiro precisa curar. A gente tem que focar nas ações, no plano de ação e botar em operação aquilo que a gente tem que fazer para realmente lamber essas feridas. A gente tem que parar de ter cicatriz, a gente tem que começar a jogar futebol, a vencer, a dar alegrias para o torcedor que vem nos apoiar. Então, é trabalhar e mostrar dentro de campo. Só isso.
Henrique, a gente não fala de otimismo, mas se o Cruzeiro for bem aqui, pode mudar o cenário. Você viu o Arthur falando, é mostrar dentro de campo para mudar o cenário. Primeira chance é amanhã, ó. Cruzeiro e Botafogo, um jogo no Mineirão. Extremamente importante pela semana de jogos do Cruzeiro, né? Porque é o jogo que ele vai fazer em casa. Se você tropeça em casa, depois você vai ter que reabilitar em Fortaleza no meio de semana ou no Clássico na Arena, que o Cruzeiro tem ido bem nos jogos na Arena, mas acho que o Atlético também vai chegar nesse Clássico um pouco mais leve, né? Então o Cruzeiro precisa pontuar amanhã de qualquer maneira, Marcelo, e tentar vencer o jogo para subir bem no campeonato. E o Botafogo não tá muito bem, vem para técnico também vem novo, oscilando, né? Viajou para Quito no meio de semana, chega desgastado, o Cruzeiro tem chance de ganhar o jogo amanhã. Futebol do Cruzeiro passa pelo Matheus Pereira. Passa, a gente citava aqui o Hulk como grande destaque do Atlético, do Cruzeiro é esse aí, Matheus Pereira, um articulador do time, ano passado já chegou a jogar no Brasileiro, mas esse ano ele tá mais acostumado ao time, ao futebol brasileiro, tá mais solto, só que tem um problema. Contrato até o meio do ano. O Cruzeiro tem que assegurar esse cara para todo o brasileiro, porque eu acho que sem ele vai ser muito mais difícil. Claro que você pode ir ao mercado, tentar achar outro meia, mas eu vejo um potencial grande de ele fazer um campeonato mais forte que na última temporada por essa adaptação. Quem pode ganhar espaço com o Seabra é um garoto, né? Alguns jogadores da base eu acho que passam a olhar para a chegada do Seabra com otimismo, né? Mas o principal deles é um cara que já fechou o ano passado como um protagonista, de certa forma, do Seabra, né? O menino Japa, que eu achei que no Mineiro ia ter muito mais tempo, mas teve uma lesão, aí ficou fora por um tempo. Fechou o Brasileiro no ano passado com uma personalidade enorme, né? Jogando Série A como se jogasse há 10 anos ali no Cruzeiro e jogasse a competição. Vai pro segundo Brasileiro dele, o Japa para mim é um meio-campista muito versátil, pode jogar mais avançado, pode jogar como um volante. E eu acho que o Seabra vai poder usar muito bem esse jogador e fazer com que o Cruzeiro tenha um aproveitamento muito melhor dos seus jovens. Estamos falando dele, mas tem João Pedro, que agora foi reintegrado, renovou o contrato. E tem um monte de cara que foi bem na Copinha, que ainda não recebeu a primeira chance e com um treinador que conhece a base, podem começar a receber. Tem uma pergunta pra você, a gente pode colocar a provável escalação do campinho do Cruzeiro aqui? Isso. O Seabra, por que ele está apostando no mesmo time que jogou durante a semana? Como não foi dito abertamente pelo Seabra que algum jogador criticado no jogo e com razão na quinta-feira vai sair do time, a gente apostou no mesmo time. Mas aqui a gente traz as ressalvas. Rafael Cabral pode sair da equipe, porque tem sido criticado, o próprio Neres, Matheus Vital. E aí talvez seja interessante poupar esses caras desse início de campeonato, porque eles em campo já trazem pressão pro time. O jogo é no Mineirão, então acho que pode ter pressão se esses caras estiverem na escalação inicial. E vai ser uma forma eficiente para mim de o Seabra dar oportunidade a quem tá fora e dar uma chacoalhada no elenco como um todo. Então acho que o Cruzeiro amanhã traz mudanças. A gente só não apostou aqui porque a gente não tem informação de quais serão. Mas é quase certo que o Cruzeiro tenha mudanças na escalação. E como você disse, ele não falou nada. Agora a gente vai falar de um assunto que eu sei que você gosta. O time já tá montado. Exatamente. Já a bola vai rolar no Brasileirão, gente, e no Cartola já tá tudo preparado pro show. Mais que isso, esse ano tem uma disputa inédita que vai entrar em campo. A Liga de Pontos Corridos. Henrique, tem duas dicas pra você que tá montando seu time. Dicas mineiras, né? Pô, Batalha, pra mim, é um volante que tem boa capacidade de desarme e, eventualmente, chega no ataque pra fazer gol de cabeça, bola parada. Custa 6 cartoletas. 6 cartoletinhas, tá barato. O Dineno, como centroavante, 7 cartoletas também. Tá baratinho pra centroavante, principalmente centroavante que joga em casa, né? Em casa, normalmente, o time produz mais. Essas são as duas dicas que a gente pode trazer. Galera, você que curte, chame a galera e jogue com emoção até a última rodada. É só acessar no QR Code que tá aqui na tela e baixa o aplicativo. Henrique, muito obrigado. Segunda-feira, você volta aqui pra gente repercutir a rodada. E amanhã, dentro do Esporte Espetacular, tem a final do skate park masculino do circuito brasileiro lá em Porto Alegre. Skate é estilo de vida, forma de expressão. E juntar esporte e arte costuma dar certo. Dan Sabino tem 15 anos. Foi campeão de skate park do STU de Florianópolis em fevereiro, etapa que abriu o circuito nacional. Nesse fim de semana, está em Porto Alegre para a disputa da terceira etapa. Nascido na zona leste de São Paulo, começou a chamar a atenção pela ousadia nas manobras e também pelos shapes, diferentes a cada competição. As ilustrações na lixa são feitas pelo irmão dele, o Kaique, especialmente personagens de anime. Gosto dos personagens fortes, né, dos heróis, da galera que salva, e também gosto tipo de personagem que me motiva. O Dan foi campeão brasileiro profissional no ano passado. A evolução tem chamado a atenção do circuito. Ele não tem mais chances na corrida olímpica para os Jogos de Paris. Mas o garoto cresceu e, mais cedo ou mais tarde, vai aprontar alguma arte nas pistas do mundo.
Ó, parada rápida no Globo Esporte, mas ainda tem muita coisa para te contar. A Superliga Feminina terá a final mineira pela 5ª temporada seguida, final pão de queijo. E vamos com mais Campeonato Brasileiro, porque Bonucci continua no Brasileirão com as notícias do Cruzeiro que recebe o Botafogo. Segura aí que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Globo Esporte está de volta e, ó, pode botar como prioridade na sua agenda, dia 21 de abril, domingo que vem, tem final pão de queijo na Superliga Feminina de Vôlei. É Minas e Praia, vai ser a 5ª temporada seguida com os dois clubes disputando a taça. Ontem, os dois clubes mineiros fecharam as semifinais na segunda rodada da melhor de 3 partidas. Semifinal de Superliga. Já coloca o sarrafo lá no alto, né? O Flamengo do Bernardinho jogava em casa para tentar forçar uma 3ª partida na disputa contra o Praia. Tinha a seu favor a torcida que lotou o Maracanãzinho. E tudo começou muito bem para as anfitriãs, que conseguiram fechar o primeiro set em 25-23. Só que se o Praia não contava com a torcida a seu favor, tinha na bagagem 4 finais seguidas de Superliga e muita vontade de ir pra 5ª. As atuais campeãs mostraram que não ganharam esse título à toa e fecharam o segundo set em 25-16. Viraram no terceiro por 25-20. E no quarto, garantiram a ida para a 5ª final da temporada pro Praia. Praia é finalista! O Praia fecha a série e faz 2 jogos a 0! Eu tô feliz demais, eu não sei... Eu tô em êxtase, eu não tô nem acreditando! Em BH, Minas e Osasco faziam uma partida eletrizante para decidir a outra vaga na final. Antes da gente chegar no último set, um pequeno resumo do que já tinha acontecido até lá. O Minas ganhou o primeiro set por 25-23. Repetiu a dose e venceu o segundo por 25-18. O Osasco não quis desistir fácil e ganhou o terceiro por 25-15. Pro quarto set era tudo ou nada. Uma vitória do Minas acabava a série, enquanto uma vitória do Osasco garantia um tie-break. E quem sabe, forçaram um jogo 3. Ufa! Aguarda o fôlego aí, porque eu vou te mostrar como é que isso acabou. O set ficou lá e cá o tempo inteiro, e na hora de decidir, não foi diferente. O Osasco fica a 1 ponto da vitória no set. 24-23 para visitantes. Set point. Tudo igual de novo, 24-24. E assim foi o jogo. 25-25, 25-26. Já tava 36-35 quando a Thaísa no bloqueio finalmente resolveu tudo. No chão! Thaísa bota no chão! E o Minas está na decisão da Superliga Feminina. 37-35 para mais uma vez garantir a nossa final pão de queijo na Superliga. Agora descansar um pouco, trabalhar, porque agora tem só pauleira pela frente de novo. A gente continua falando da mulherada porque o Brasileirão Feminino ficou parado por 2 semanas na data FIFA. Os mineiros entram em campo hoje. Na 5ª rodada tem América contra Atlético, o Galo que é o lanterna da competição, e tem o Cruzeiro jogando contra o Real Brasília. O Cruzeiro é o 6º e o América é o 7º na tabela. Mas tem gols pra gente te mostrar de ontem. Pode rodar aí pra gente, ó. Antes do clássico contra o Santos, os jogadores do Corinthians colocaram as mãos na boca em sinal de silêncio. O protesto era direcionado ao retorno de Cleiton Lima ao comando do time do Santos, após deixar o cargo do ano passado por denúncias de assédio moral e sexual. O protesto da mulherada, hein? Agora, quando a bola rolou, o Corinthians abriu o placar com a Vicky Albuquerque, fazendo 1-0, que também protestou na comemoração. A Kathleen empatou para as Sereias, fazendo 1-1 no placar. Só que depois, as brabas do Timão viraram com a Tamires fazendo 2-1, e a Tamires fez mais um no bonito chute, fazendo 3-1 para as brabas. No duelo entre Palmeiras e Avaí Kinderman, mais protestos contra o retorno de Cleiton Lima ao comando das Sereias da Vila, os 2 times protestando. Em campo, o Palmeiras dominou. Amanda fez 1-0 para o Palmeiras. A Bianca aproveitou a saída da goleirona e fez 2-0. A Letícia pegou o cruzamento da direita e batendo de bate-pronto, fez 3-0. E a Letícia fechou o placar de cabeça
4-0. Bora falar do Brasileirão masculino, porque tem Cruzeiro e Botafogo amanhã, a estreia do time celeste no Brasileirão. E a Bonucci vai conversar agora com a gente, terceiro jogo seguido no Brasileirão, recorde de público na final do Mineiro e quase 20 mil no meio da semana na Sul-Americana. E para amanhã, como é que tá, Bonucci? Então, Marcelo, até pelo momento ruim, né, que está vivendo a Cruzeiro na temporada, a expectativa é de um público menor que o desses jogos que você citou aí, né? O Cruzeiro divulgou ontem a última parcial de venda de ingressos e até então só 14 mil cruzeirenses tinham garantido a entrada para a partida da estreia do Brasileiro amanhã. É menos de um quarto do público do último final de semana, né, que quebrou o recorde do Novo Mineirão na final do estadual, e ainda é menos que os cerca de 19 mil que estiveram aqui na última quinta-feira na partida contra o Alianza. O Cruzeiro encerrou a preparação para o jogo contra o Botafogo hoje cedo. O último treino foi às 10 da manhã lá na Toca da Raposa. Nesse momento, os jogadores já estão concentrados. O Fernando Seabra só comandou duas atividades, né, de quinta-feira para cá, mas como a gente disse aí ao longo do programa, a expectativa é de que ele faça mudanças na equipe. Aqui no Mineirão tá tudo certo, o gramado no jeito para receber Cruzeiro e Botafogo amanhã. Marcelo. Valeu, Bonucci. Agora faz o seguinte, gente, pega o celular e aponta aqui pro QR Code, porque o Globoplay tá com um super combo para você que fica meio perdido na hora de encontrar o seu time do coração. É o combo Globoplay mais canais Premier. Com ele, você garante a melhor cobertura do Brasileirão 2024. Tem o Sport TV com aquecimento pré e pós-jogo e as super transmissões em 4K. E tem Premier com aquela seleção de jogos exclusivos que você encontra por aqui. Assine agora o combo Globoplay mais canais e Premier para garantir a melhor cobertura do Brasileirão. Galera, o Globo Esporte tá ficando por aqui, mas ó, começa o Brasileirão nesse fim de semana, tem Corinthians e Atlético amanhã na tela da Globo e tem Cruzeiro e Botafogo no Premier. Perdeu alguma reportagem? Daqui a pouquinho tá tudo no Globoplay. Tchau, tchau, boa tarde, bom sabadão.